Tarde de tourada. Na imagem, os bravos forcados Jacinto e Asdrúbal do lar de idosos guiaense que tencionam pegar este belo touro, 625 kg, ganaderia de Quiaios. Então, senhor Asdrúbal, como pensa que vai correr a prova? Eu acho que a prova hoje vai correr muito bem, porque este touro já não é domado há muito tempo, vai correr com tranquilidade. Quero dedicar a pega à nossa plateia, ao meu avô, à minha avó e aos meus queridos primos. Vamos lá começar. É preto, é preto, é preto, é preto, é preto aqui.